Pare por um instante. Respire fundo. Existe uma batalha acontecendo dentro de você. Talvez ninguém veja, mas você sente. Uma parte do seu coração deseja agradar a Deus, deseja viver em santidade, deseja fazer o que é certo, mas existe outra voz. Uma voz que puxa para o caminho mais fácil, para pensamentos errados, para atitudes que você sabe que não agradam ao Senhor. Se você já sentiu isso, saiba de uma coisa importante: você não está sozinho. Essa luta não significa que você é fraco na fé. Na verdade, a própria Bíblia revela que existe um conflito entre a carne e o espírito. Em Gálatas 5:16, 17 está escrito: andai no espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Isso significa que existe uma guerra espiritual acontecendo dentro de cada cristão. A carne quer dominar, mas o Espírito Santo quer conduzir sua vida. E a grande pergunta não é se a luta existe. A pergunta é: quem está guiando seus passos hoje? Antes de continuarmos, vamos falar com Deus agora. Pai amado, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença com um coração sincero. Tu conheces cada pensamento meu. Tu conheces minhas lutas internas. Tu sabes das batalhas que muitas vezes ninguém mais vê. Eu reconheço que existe dentro de mim uma luta entre aquilo que é espiritual e aquilo que pertence à carne. Muitas vezes eu quis fazer o que é certo, mas me senti fraco. Muitas vezes eu quis agradar ao Senhor, mas percebi minhas limitações. Por isso hoje eu me rendo diante de Ti. Eu reconheço que não posso vencer essa batalha apenas com minha própria força. Eu preciso da Tua ajuda, preciso da ação do Teu Espírito Santo dentro de mim. A Tua palavra diz, em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Então eu reconheço hoje que preciso de Ti em cada área da minha vida. Fortalece meu espírito, renova minha mente e começa a trabalhar dentro de mim de uma maneira profunda. Que o Teu Espírito tenha mais espaço em minha vida do que qualquer desejo da carne. Eu entrego meu coração completamente nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu quero andar no Espírito. Agora pense em algo muito profundo. Muitas pessoas acreditam que, depois de aceitar a Cristo, a luta contra o pecado simplesmente desaparece. Mas a realidade é diferente. A nova vida em Cristo começa dentro de você, mas a velha natureza ainda tenta se levantar. A carne continua tentando influenciar pensamentos, reações e decisões. Às vezes, ela aparece como orgulho, outras vezes como impaciência, outras vezes como raiva, desejos errados ou atitudes egoístas. E se não estivermos atentos, essas pequenas coisas começam a ganhar espaço no coração. Foi por isso que o apóstolo Paulo descreveu essa luta interior. Em Romanos 7, 22, 23, ele disse: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreia contra a lei da minha mente. Perceba algo importante. Até mesmo Paulo, um homem usado poderosamente por Deus, reconheceu essa batalha. Isso mostra que a luta espiritual faz parte da caminhada cristã. Mas a boa notícia é que Deus não nos deixou sozinhos nessa guerra. Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo não apenas nos consola, ele também nos fortalece, ele nos alerta, ele nos corrige, ele nos conduz no caminho da santidade. Agora vamos falar com Deus novamente. Pai eterno, eu reconheço que muitas vezes essa batalha dentro de mim parece difícil. Existem momentos em que minhas emoções falam mais alto. Momentos em que pensamentos errados tentam ocupar minha mente. Momentos em que minha carne quer decidir por mim. Mas hoje eu escolho algo diferente. Hoje eu escolho depender do Teu Espírito.
A tua palavra diz em Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então eu peço que o teu Espírito Santo me ensine a caminhar todos os dias debaixo da tua direção. Quando eu for tentado, dá-me discernimento. Quando eu me sentir fraco, dá-me força. Quando pensamentos errados surgirem, ajuda-me a lembrar da tua palavra. Que a tua presença seja mais forte dentro de mim do que qualquer desejo da carne. Que minha vida comece a refletir cada vez mais o caráter de Cristo. Transforma minhas atitudes, transforma minhas reações, transforma meus pensamentos e conduz meus passos no caminho da verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você deseja viver mais perto de Deus, escreva nos comentários: Espírito Santo, guia minha vida. Existe algo que muitos cristãos descobrem ao longo da caminhada com Deus. A batalha espiritual não se vence apenas com força de vontade. Muitas pessoas tentam mudar apenas com esforço humano. Tentam controlar pensamentos, controlar atitudes, controlar desejos, mas logo percebem que sozinhas não conseguem. Isso gera frustração, cansaço espiritual e até culpa. Mas Jesus deixou algo muito claro em João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Observe bem, Jesus não disse, sem mim vocês podem fazer pouca coisa. Ele disse, nada. Isso significa que a vitória espiritual começa quando paramos de lutar sozinhos. A verdadeira transformação acontece quando aprendemos a depender de Deus. Quando você se rende ao Espírito Santo, algo começa a mudar dentro de você. Antes de reagir, você ora. Antes de tomar uma decisão, você busca direção. Antes de seguir um impulso, você pergunta, isso agrada a Deus? E pouco a pouco, sua sensibilidade espiritual cresce. Você começa a perceber mais rápido quando algo não vem de Deus. Agora, vamos falar com Deus novamente. Pai amado, eu reconheço hoje que muitas vezes tentei vencer minhas lutas apenas com minha própria força. Tentei mudar sozinho. Tentei controlar meus pensamentos apenas com esforço humano. Mas agora eu entendo que preciso da tua ajuda todos os dias. Eu preciso da direção do teu Espírito Santo. A tua palavra diz em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, eu entrego diante de ti as minhas fraquezas, entrego minhas falhas, entrego minhas lutas internas. Eu não quero mais depender apenas da minha força, eu quero depender da tua graça. Que o teu poder se manifeste exatamente nas áreas em que eu me sinto mais fraco. Ensina-me a buscar tua presença antes de qualquer decisão. Ensina-me a ouvir a voz do teu Espírito, que minha vida seja conduzida por ti, e que cada dia eu aprenda a viver mais perto da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você deseja depender mais de Deus a partir de hoje, escreva nos comentários, eu dependo da graça de Deus. Existe outra verdade espiritual que muitas vezes esquecemos. Para viver no Espírito, é preciso alimentar o Espírito. Ninguém consegue permanecer forte espiritualmente se sua alma está vazia. Assim como o corpo precisa de alimento, nosso espírito também precisa. E o principal alimento espiritual é a palavra de Deus. A Bíblia tem poder para limpar a mente, fortalecer o coração e direcionar nossas decisões. Em Salmos 119, 9 e 11 está escrito: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Veja o que esse versículo ensina. Quando a palavra de Deus habita dentro de nós, ela começa a moldar nossos pensamentos. E quando os pensamentos mudam, as atitudes também mudam. A tentação pode até aparecer, mas a verdade da palavra começa a falar mais alto dentro de você. É por isso que quem caminha com Deus precisa desenvolver alguns hábitos espirituais. Buscar a palavra, orar, ouvir a voz de Deus.
permanecer em comunhão com o Espírito Santo. E quando fazemos isso, nossa força espiritual cresce. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai eterno, eu reconheço que preciso me aproximar mais da Tua palavra. Existem momentos em que minha mente fica cheia de preocupações, distrações e pensamentos que não vêm de Ti. Mas hoje eu peço que o Senhor renove minha mente através da Tua verdade. Que a Tua palavra encontre espaço dentro do meu coração. Que cada versículo seja uma luz guiando meus passos. A Tua palavra diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então eu peço que essa renovação comece dentro de mim. Renova meus pensamentos, renova minhas atitudes, renova meus desejos, que minha mente seja cada vez mais alinhada com a Tua vontade. Dá-me fome da Tua palavra, dá-me prazer em buscar Tua presença e fortalece meu espírito para resistir às tentações. Que a verdade da Tua palavra seja mais forte do que qualquer voz do mundo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você deseja ter mais sede da palavra de Deus, escreva nos comentários: eu quero mais da palavra de Deus. Agora, antes de terminarmos este momento, lembre-se de algo muito importante. A batalha espiritual pode ser real, mas sua identidade em Cristo também é real. Muitas vezes, o inimigo tenta usar nossas falhas para plantar culpa, vergonha e condenação no coração. Ele tenta fazer você acreditar que não é digno, que Deus se afastou, que não há mais esperança. Mas isso não é o que a palavra de Deus diz. Em Romanos 8:1-2 está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso significa que, mesmo quando existe luta, sua identidade não mudou. Você continua sendo filho de Deus. Você continua sendo amado por Ele. E o Espírito Santo continua trabalhando dentro de você. A transformação não acontece de um dia para o outro. Às vezes, ela acontece passo a passo. Às vezes, ela aparece quando você percebe que cai menos. Ou quando você percebe que se levanta mais rápido. Ou quando começa a identificar a tentação antes mesmo de cair nela. Isso também é crescimento espiritual. Deus está moldando seu coração. Deus está renovando sua mente. Deus está formando o caráter de Cristo dentro de você. Agora vamos fazer nossa última oração. Pai amado, eu te agradeço porque o Senhor não desistiu de mim. Mesmo quando eu falhei, o Senhor continuou me chamando de volta. Mesmo quando enfrentei lutas internas, o Senhor permaneceu ao meu lado. Obrigado porque a Tua palavra declara que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Eu recebo essa verdade hoje. Eu rejeito toda culpa que não vem de Ti. Eu rejeito toda mentira que tenta me afastar da Tua presença. Eu declaro que pertenço a Ti, que minha vida está nas Tuas mãos. Espírito Santo, continua trabalhando dentro de mim. Transforma meus pensamentos, transforma minhas atitudes, transforma meus desejos. Que cada dia da minha vida seja mais parecido com Jesus. Fortalece-me para resistir ao pecado. Guia meus passos no caminho da verdade e que minha vida reflita a Tua glória. Eu coloco meu coração completamente diante de Ti e escolho caminhar contigo todos os dias. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários: eu escolho andar com o Espírito Santo. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui.
Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês hoje e sempre. Amém.